Olá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre oração e período. Eu vou mostrar para você aqui com alguns exercícios práticos como a gente encontra uma oração e como a gente encontra um período na hora que a gente vai estar lendo um texto ou escrevendo, como isso é importante, especialmente na hora de fazer uma redação. Vamos lá. Meu nome é Josiane Silva, do canal Lição de Casa, e o objetivo desse canal é compartilhar algumas informações sobre a nossa querida língua portuguesa. Isso vai ajudar você a escrever melhor, ler melhor, interpretar melhor um texto. Se esse assunto te interessa, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação e assim você vai ser avisado toda vez que eu publicar novos vídeos. Então, antes da gente começar, se você ainda não entende muito bem o que é uma frase, como estruturar uma frase, tem um vídeo aqui no card, tem um vídeo aqui no canal, em que eu mostro para você como faz isso. Mas se tá tudo bem, você só quer saber o que é uma oração, como é a estrutura de uma oração, continua aqui que nós vamos falar sobre este assunto agora. Eu peguei dois estudiosos no assunto, um diz que a oração apresenta normalmente uma estrutura bimembre, centrada em um verbo, com o qual se faz uma declaração sobre um dado tema. E o Rocha Lima, o outro, diz o seguinte, que uma oração se biparte normalmente em sujeito e predicado. Você observa que tanto um quanto o outro, eles usam o advérbio normalmente. Por quê? Porque existe uma possibilidade de oração sem sujeito. Ok? Não existe oração sem predicado, mas sem sujeito existe. Alguns detalhes aqui sobre oração. O tipo de oração que a gente mais usa é a declarativa e a afirmativa, seja para falar, seja para escrever. E um detalhe que você deve anotar, carregar nas suas anotações é essa. Okay? Então, uma oração ela tem sujeito e predicado ou tema e declaração. Isso é o componente básico de uma estrutura oracional. Sem isso, não existe uma oração. Aqui, oração é sinônimo de frase, mas nem sempre a oração é uma frase. Por quê? Frase ela é uma declaração completa e acabada, capaz de por si só se estabelecer uma comunicação. A oração ela é sinônimo de uma frase, certo? Mas nem sempre é uma frase. Para ser oração precisa ter verbo, ok? Outro detalhe sobre oração é que uma oração ela pode ter um período simples ou composto, vai depender se tem um verbo ou dois ou mais verbos, e também uma oração, ela encerra um pensamento completo e ela vem limitada por ponto, ou por ponto de interrogação, ou por ponto de exclamação, ou por reticências. Dependendo do caso, você pode usar uma reticências. Então, entenda isso, que uma oração, ela encerra um pensamento completo, ok? E vem limitada por algum desses pontos. Aqui no caso da oração, nem sempre a oração ser uma frase, a gente vai pegar aqui esses exemplos. Nós temos aqui dois verbos. Se nós temos dois verbos, significa que nós temos duas orações. Mas aqui a gente não tem duas frases, a gente só tem uma. Por quê? Porque tanto para a oração, ela tem que encerrar um pensamento completo, quanto que para ser frase precisa ter um sentido completo. Então, quando você diz espero que, alguém fica esperando saber o que é que você está esperando. Para que tenha sentido completo, precisa ter as duas junto para dar esse sentido de frase. Vamos aqui entender isso melhor, essa construção que nós usamos normalmente no nosso dia a dia para escrever ou para falar. Nessa primeira oração, você tem um sintagma nominal e um sintagma verbal. Se você não sabe ainda o que é sintagma, dá uma olhada aqui no card que eu tenho um vídeo falando sobre sintagmas bem detalhadinho aí para você. Então, aqui você tem o sujeito como núcleo, o homem, e você tem aqui desse lado que se faz declaração a respeito desse sujeito, ok? Então, essa é a estrutura que nós mais usamos na nossa língua, que é essa sequência, sujeito mais predicado. Então, aqui a gente tem o sujeito e a gente tem aqui o predicado. Normalmente, é essa estrutura que nós temos.
Aqui se trata de uma frase? Sim, essas orações aqui se tratam de frases. Por quê? Porque elas têm sentido completo. São orações? Sim, são orações porque têm verbos. São orações simples? Sim, são orações simples porque só tem um verbo, ok? Então, é isso que você precisa saber sobre essa definição aí de oração, ok? Oração tem verbo. É simples quando tem só um verbo. Está fazendo uma declaração, está descrevendo um sujeito, é o predicado. Eu peguei aqui esse trecho de um livro para identificar aqui essa questão de localizar uma oração. Aqui no caso, nós temos uma oração, nesse primeiro ponto aqui, nessa primeira parte, que diz o seguinte: a luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sensual e material. Então você percebe que aqui está tudo girando, toda essa descrição está girando em torno do verbo, que está descrevendo o que é a luxúria. No segundo momento, você tem também aqui um outro verbo. Então, você também tem um verbo e todo o restante, no caso do sucesso, né, o pecado relacionado é exatamente o inverso disso, a falta de prazer no trabalho, ok? Então, você tem aqui mais uma oração simples e tudo está girando em torno do verbo, que está explicando, certo? Mais a respeito do sujeito, o pecado, certo? O pecado é exatamente o inverso disso, ok? Mas quando você junta tudo isso, você tem um período e nós vamos falar disso mais para frente. Agora, o que eu preciso que você entenda é que quando você pegar o seu livro, é legal você pegar que não seja uma gramática, né? Pegar um livro mesmo em que você vai ter uma estrutura e você identificar quem é o verbo, sobre quem o verbo está falando, sobre o que ele está falando, o que ele está dizendo, de quem ele está dizendo. Isso vai ajudar muito você a identificar quem é o sujeito e a mensagem que está que está sendo passada naquele. Agora, nós vamos para o segundo ponto, que é o conceito em função do período. Antes disso, para entender o conceito e definição de período, você precisa entender o que é as definições de frase, oração e período. Porque tanto frase, oração e período têm diferentes correspondentes. Um está ligado ao outro. Frase é uma declaração com sentido completo, ok? Você falar fogo, você falar epa, dentro de um contexto de você ver um prédio em chamas e epa, porque você quase levou um tombo, tem sentido completo. É uma frase, né? Nós falamos sobre isso no vídeo aqui no canal sobre frase. Mas essa mesma frase, para ser uma oração, tem que ter verbo, tem que ter um ou mais verbos. Sem verbo, não se tem oração, ok? Para que tenha um período, o período ele está relacionado a essa concepção que nós temos de oração, certo? E esse período ele pode ser simples ou ele pode ser composto, ok? Então, para a gente conhecer, para a gente encontrar um período, você precisa ter encontrado uma oração e precisa que essa oração seja uma frase com verbo. Ficou claro para você? Qualquer dúvida, deixa aqui no comentário. E aí a gente chega no que é período. Período é um enunciado de sentido pleno constituído de uma ou mais orações e terminado de uma pausa bem definida. Você lembra que quando a gente falou que era a oração ela encerra um pensamento completo, vem limitada por ponto final, ponto de interrogação e de exclamação. Em alguns casos, ela vem com reticências, né? Já o período, ele tem um sentido pleno de toda aquela construção. Eu vou mostrar num exemplo aqui mais para frente, para você entender, você conseguir encontrar o que é um período, ok? Você tem aqui a frase: vá ao açougue, traga 1 quilo de contrafilé. Então, você tem aqui duas frases. Nessa frase, ela também é uma oração, porque tem verbo. Então,
também é uma oração porque tem verbo, ok? Então você tem uma frase com sentido completo, ninguém vai ter dúvida quando você fala vá ao açougue. E também ninguém vai ter dúvida quando você estiver conversando com uma pessoa que ela está saindo para comprar alguma coisa lá na rua, você fala, ó, traga 1 quilo de contrafilé. Ela não vai ter dúvida de que ela vai aproveitar e vai comprar, independente do lugar que ela vá. Porém, aqui, só que nesse caso aqui, você tem um período. Por quê? Porque ele tem um sentido pleno. Ele diz o seguinte, vá ao açougue e traga 1 quilo de contrafilé, certo? O sentido disso aqui, ele é pleno e tem um ponto aqui bem definido. E quem faz a ligação aqui desse período é o conectivo E. Ó, vá ao açougue e traga 1 quilo de contrafilé, certo? Então, entende que agora você tem frase, e ela é uma oração porque tem verbo, e você tem um período porque completa a ideia do que se quer passar, da mensagem que quer passar. Mais aqui uma oração que eu peguei num livro para você ver esse sentido de oração e esse sentido de período. Aqui no caso, você tem uma frase, desenvolva uma relação saudável com o dinheiro. E depois você tem mais outra frase, que está evitando ser ganancioso, perdulário e pródigo. O importante é você conseguir identificar dentro de uma construção que você vê, poxa, isso aqui é uma frase, isso aqui é uma oração, isso aqui é um período. Vamos aqui para mais um texto prático para exemplificar melhor essa questão de oração e de período. Aqui nós temos um texto. Eu peguei no livro que eu estava estudando, eu achei ele bem interessante, porque é assim que acontece, né? Isso que acontece no Enem, é isso que acontece nas provas, e quando você está escrevendo um texto, quando você está lendo, você precisa entender como que você estrutura as orações e os períodos. Nessa primeira parte, você tem uma enunciação do texto, ou seja, quando que isso aconteceu. Você também tem a personagem principal desse fragmento, que é o rei de Portugal, Dom Carlos. Você tem aqui como que ele estava fardado e tal. Aí, logo, você vai ter aqui um verbo dizendo o que esse rei fez. Ele desceu do vapor, São Luís, no terreiro do Paço, em Lisboa. Então, você tem aqui, então, uma frase pela completude de sentido que encerra. O que ele fez? Ele desceu do vapor, ok? Então, nesse verbo. Então, nesse primeiro momento aqui, você tem uma oração. Dentro desse trecho, você tem uma oração, então você tem aqui primeiro período, ok? Encerrou aqui nesse ponto. Agora você tem um segundo período que ele vai daqui até esse ponto. Nesse segundo período, você já tem uma construção diferente. E o que é importante você saber aqui? Quantos verbos tem aqui nesse período? Passou a tropa em revista, conferiu a presença dos ministros, piscou para 1 ou 2 marquesas da sua intimidade e subiu a carruagem puxada por cavalos de penacho, ok? Você vê que você tem várias frases, você tem 4 frases, você tem 4 orações, né? Que encerra, de uma certa forma, um pensamento aqui, passou a tropa em revista, conferiu a presença dos ministros. Mas, a completude aqui, né, o período ele fica completo aqui no ponto final e ele passa uma ideia de continuidade, de cronologia. Depois que ele desceu do tal do vapor, o que ele fez? Ele fez esse monte de coisa, né, dá uma sensação de continuidade, de ação. O que ele fez? Mas o importante é você ver que essas 4 orações aqui, elas encerram um período desse trecho, porque aqui ela passa a ideia plena do que foi que o rei fez, ok? E você tem agora o terceiro período e ele está girando em torno do verbo estavam. E em companhia de quem que ele estava. Viu como você saber oração, você saber construir um período, você saber o que é uma frase, vai facilitar muito na hora de você interpretar um texto, na hora de você escrever a sua redação.
Esse ponto é muito importante na hora que você vai ler e na hora que você vai escrever. Faz esses testes, faz esse treino de encontrar a oração, de encontrar frase, de encontrar período. Pega um livro aí na sua casa e vai ler. Mas vai ler desse jeito aqui, tentando encontrar onde é o período, onde é a oração. De orações nominais que estavam situando as pessoas no tempo e no espaço. Quando que aconteceu, com quem aconteceu, certo? E o que aconteceu, de quem ele estava acompanhado. Então você percebe assim que quando você entende bem essa construção de oração e de período, fica muito mais fácil você entender a dinâmica do texto. Bom, o que você precisa entender sobre oração e período é o seguinte: uma frase, ela tem sentido completo. Você precisa entender o conceito de frase, você precisa entender o que é uma frase dentro de qualquer texto que você estiver lendo. Você precisa entender desde as frases mais rudimentares, que são as interjeições, até as frases mais completas, que são as frases verbais, ok? Você precisa entender, então, o que é uma oração, e saber que uma oração organizada em torno de um ou mais verbos é fundamental. Precisa compreender que um período ele é constituído de uma ou mais oração, que dá aquele sentido pleno daquilo que você queria falar. É isso, terminamos por aqui esse vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender o que é oração e período, como que isso aparece aí nos seus textos. Se esse vídeo ajudou você, deixa abaixo o seu comentário, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.